Olá, você que nos assiste aqui pela nossa BNews TV. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Fato e Opinião, comigo, Victor Pinto, e com essa bancada, que na verdade é uma bancada digital, é uma bancada online. Estamos ainda nesse processo do distanciamento social e por isso a gente está cumprindo todos os protocolos diante dessa pandemia do coronavírus, que, vale destacar, não acabou. Apesar de muita gente achar que a campanha eleitoral é a vacina do coronavírus, muito pelo contrário. Arrisca para ver o que acontece. E aí a gente vai debater nesse programa de hoje, nessa nossa nova edição, o peso que tem o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é inegável, na eleição desse ano em Salvador e no interior do estado, e também o peso do governador Rui Costa, ele que foi reeleito, agora já está na segunda, vai iniciar a segunda metade da sua gestão, agora sua última gestão, está indo para o final, e aí essa eleição para ele é crucial, porque a gente entende que uma eleição puxa a outra, por mais que cada uma tenha suas particularidades, ela tende a ser trampolim, ela tende a calcar, ela tende a destronar determinadas lideranças, que isso conta para 2022 e sempre é um somatório, é um termômetro. E para conversar comigo nessa edição, o velho conhecido de você já, meu editor, meu colega editor do BNews, Eliezer Santos. Eliezer, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Olá, gente, prazer estar aqui de novo. Estreante no nosso Fato e Opinião, nessa nova versão das eleições de 2020, ela também que é nossa repórter lá do site, nossa jornalista, também cobre política, às vezes fica pentelhando lá os políticos, indo no calo deles para saber das informações. Márcia Guimarães, satisfação, Márcia, em tê-la aqui na nossa bancada. É um grande prazer fazer parte desse grupo tão distinto do site. Oh, tá vendo aí? Eliezer e Brinco. E Brinco, Henrique Brinco também, que é um conhecido nosso, participa aqui da nossa bancada. Henrique, satisfação. Olá, Vitor. Olá, Eli. Bem-vinda, Marcinha. Vamos alfinetar hoje. Eu gosto desse programa porque a gente pode alfinetar. Pois é, vamos lá, vamos lá. A gente está passando por uma eleição pandêmica, posso colocar assim, diante dessa pandemia do novo coronavírus. Tudo está sendo uma novidade, a forma como a política está sendo feita, os cancelamentos dos debates, inclusive Eliezer e Pedro fizeram excelente análise no podcast Política Agora sobre o cancelamento dos debates aqui em Salvador. Eu falo aqui porque o BNews está sediado na capital baiana. Então, assim, a gente está vendo isso, participando dessa mutação da eleição, que já seria uma mutação partidária, porque a gente não tem coligação para vereador, por exemplo, só tem coligação agora para chapa majoritária. Mas, ao mesmo tempo, algo nunca mudou no processo eleitoral. Os cabos eleitorais, aquele tido como o maior eleitor de cada grupo. E a gente tem, de um lado, o governador Rui Costa e, do outro, o prefeito ACM Neto. Por mais que Neto tenha uma função de executivo local, ele já é o nome posto pelo grupo para ser o candidato a governador em 2022. Ele é presidente nacional do Democratas, ele tem uma boa e excelente relação com os presidentes das câmaras alta e baixa do Congresso, que é o Senado com Davi Alcolumbre e a Câmara Federal com Rodrigo Maia. Então, como a gente brinca, o baixinho não é também não é cachorro morto a ser chutado. Então, tem força e tem muita força e vai ser essa medição para saber como Rui e Neto saem dessa eleição. Lógico que o Rui tem a máquina estadual e consegue fazer uma articulação muito maior e muito melhor no sentido de Bahia, interior do estado. Mas o pega para capar, que é a vitrine da política estadual, a vitrine da política baiana, sempre é a capital do estado. Então, a gente está vendo aqui uma campanha que os dois entraram de corpo e alma e coração. Neto tem uma missão de fazer seu sucessor, fato que nenhum dos últimos prefeitos de Salvador fez, um sucessor legítimo por sangue e raiz. E, do outro lado, a gente vê Rui Costa, que eu nunca vi Rui fazer, subir na carroceria de um carro, acenando para o povo do lado com a candidata a prefeita. Isso Rui não fez nas passadas, nem quando era secretário de Wagner e pretenso candidato, nem quando foi governador nas últimas eleições municipais. Então, a gente já vê aí um cenário totalmente diferente, é que os dois, de fato, sim, apesar de terem feito um trabalho muito legal e conjunto sobre a precaução, a segurança diante da pandemia do coronavírus, que é um peso também que conta contra os dois, contra e a favor, eles politicamente continuam se batendo.
E aí, agora, para abrir essa rodada, eu vou começar primeiro com as damas. Eu geralmente uso a frequência do quadrado, né? Eu sigo o fluxo do quadrado aqui, mas como nós temos uma dama entre nós, vou começar primeiro com Márcia, saber como é que ela está enxergando essa participação de ACM Neto e de Rui Costa, puxando principalmente agora para Salvador. Certo. O que é que eu acho? Eu acho que Rui e Neto são muito bem avaliados, como a gente pôde ver nas últimas pesquisas, e isso pesa nas eleições municipais. Só que o fato de Rui ser do PT acaba pesando negativamente também, porque o PT tem um histórico aí na política envolvendo corrupção, não que os outros partidos não tenham, mas que pesa muito isso, a questão de Lula, do triplex, do mensalão, então isso daí pesa muito negativamente. Tem muita gente que é anti-PT, apesar de não ser a favor de Bruno Reis, acaba juntando forças para elegê-lo, para que Major Denise não tenha chance de ir para o segundo turno com Bruno Reis. Pelas minhas avaliações até o momento, eu acredito que vai ser muito difícil Major Denise conseguir derrubar Bruno Reis da forma que ele está sendo apoiado, não só por anti-PTs, mas por uma parte dos bolsonaristas, porque, querendo ou não, Neto e Bruno Reis são democratas, são de direita, e os bolsonaristas, a maioria é contra a esquerda. Rui, apesar de não parecer esquerda, ser mais de centro-esquerda, é visto como esquerda por grande parte dos entendidos de política. Então, eu acho que Bruno Reis vai se dar muito bem se ele continuar se apegando aí a Neto, e aí utilizando todas as mídias que ele tem, o espaço que ele tem na TV, na internet, na rádio, colocando o trabalho de Neto, que ele fez parte do trabalho de Neto, nesses 8 anos aí de gestão, ficou ao lado dele o tempo inteiro, então ele, além de fazer a propaganda do legado de Neto, ele disse que ele vai continuar com isso. Então, quem viu Salvador há alguns anos atrás e está vendo agora, realmente tem uma grande mudança. Agora, acredito que o PT pode conquistar uma grande parcela na periferia, porque muita gente de Salvador reclama que algumas obras de Neto são focadas na orla, em bairros que eles dizem de rico, né? Bairros da elite, e aí eu acho que ele pode focar nesse perfil aí, tanto é que a gente tem visto uma grande disputa pelo subúrbio ferroviário, carreatas e eventos lá, então eu vejo que, também, enquanto a ACM Neto tem sido um cabo eleitoral mais forte do que Rui Costa. E vale destacar, e aí eu já passo a bola para Eliezer, aí já vou aqui para o lado de cá, depois eu venho para o lado de cá, que é Henrique Bem que está aqui, seguindo o fluxo aqui do nosso quadrado, da nossa tela. Que além de Major Denise, nós temos aí os outros candidatos que se colocam como base de Rui, mas Rui, de fato, só pode participar e só pode aparecer na campanha de Major Denise, porque ela é a candidata do PT e há uma vedação da legislação eleitoral que não permite que Rui participe de outras campanhas. Mas, ao mesmo tempo, Eliezer, aí eu quero saber de você, nessa visão macro, e já puxando um gancho para a minha pergunta e para o meu comentário, o que Márcia falou aí, que Bruno tenta a todo custo a se aproveitar, e se aproveitar no bom sentido da palavra, não no sentido negativo, mas se aproveitar do legado de Neto, e usar Neto a todo custo, onde mais ele puder usar. Mas isso daí está sendo motivo do que a gente está brincando nas redes, nossas conversas internas, no chumbo trocado jurídico. Está Denise de um lado e Bruno do outro, trocando chumbo para derrubar a inserção em campanha eleitoral. E o mais utilizado pela campanha da Major Denise, que agora Olívia também já está começando a colocar a cabeça, o jurídico de Olívia também já está indo para cima nesse mesmo segmento, é tirar Neto da jogada, porque é uma lei, na resolução eleitoral, só é permitido até 25% do tempo daquela inserção para um terceiro. Mas tem pessoas que defendem que tem jurisprudência, que isso pode ser, não é estritamente aquilo que está na lei, etc. E tal. Mas, assim, puxando isso daí, é uma guerra jurídica que a gente já está vendo, para tentar tirar Bruno da imagem de Neto. E, ao mesmo tempo, Rui, a gente não vê isso contra Rui, e ele tenta
E aí fica naquele jogo, naquele jogralzinho, né, da campanha, da inserção. Olha, ele é o melhor governador. Olha, ela vai ser a melhor prefeita do Brasil, de Salvador. Então fica nesse jogo aí da campanha eleitoral. E aí eu quero ver o que a Zé tem a me dizer sobre isso. E a nos dizer, quem está nos assistindo também. Sobre essa disputa aí jurídica, né? Eu estava até comentando com o Brinco ontem que a parte mais animada da campanha parece que está sendo isso, né? Os dois candidatos com recursos, né, para desassociar Bruno de Neto. Bruno também pedindo, reclamando que Denise está escondendo o nome do PT na campanha dela, só está usando o 13, a imagem do governador. Ou seja, a disputa está muito mais animada nos tribunais do que na rua em si. E isso é um prejuízo muito grande, porque a população não acompanha isso, né? Isso é uma coisa muito ali do núcleo da campanha. Mas sobre Rui e Neto, tem excelentes aprovações em Salvador. É bom lembrar que Rui tem obras estruturantes em Salvador que são importantes. E essas obras estruturantes, quando você fala a nível de cidade, de programa administrativo, isso pesa. As principais vias novas da cidade foram construídas pelo governo do estado e não pela prefeitura. Ainda que a prefeitura tenha feito estrategicamente algumas vias importantes que ficam que também fazem parte desse conjunto de obras do governo do estado. Eu só acho que o governador Rui Costa, você falou uma coisa importante no começo, essa é a primeira eleição, depois de 6 anos como governador, que Rui sobe no palanque. Porque em 2016, quando ele tinha 2 anos como governador, praticamente ele deu as costas àquela campanha de Alice Portugal pelo PCdoB. Eu brinco que é Alice na Cova dos Leões, aquela campanha. Foi Alice na Cova dos Leões. Vai, sozinha, vai. Então e dessa vez o governador resolveu assumir o fronte, mas, como a gente já conversou em outros programas, tem uma descoordenação política, né? Ele tem 4 candidatos que são da sua base, mas nenhum dos 4 consegue crescer nas pesquisas e nenhum dos quatro consegue fazer frente a Bruno Reis. A gente fala sempre do nome de Denise, mas é bom lembrar que quem está como segundo nas pesquisas é Isidório, e não a candidata do PT. Então, a gente também precisa pensar que essa influência do governador ela é muito relativa, porque o candidato que está pontuando melhor não é nem aquele candidato que é atrelado diretamente a ele, mas um candidato que sim, que reconhece que é da base do governador, mas que tem um pano de fundo conservador na pauta de costumes. Então, assim, o peso de Rui, a gente poderia estar numa eleição vendo um peso mais expressivo do governador se houvesse uma arrumação política. Essa arrumação não houve, essas 4 candidaturas caíram de paraquedas na eleição de Salvador, não houve uma arrumação. Se alguém disser que a estratégia é pulverizar, não é verdade, porque o governador chegou a perder 2 partidos nessa arrumação, que algumas pessoas colocam. Então, o peso de Rui, a gente não está podendo aferir com mais precisão, porque o governador não se preparou para essa disputa, assim, do ponto de vista de fomentar um candidato. Denise surgiu outro dia e o núcleo do PT não recebeu Denise de braços abertos. O PT tinha outros planos para Salvador. E a candidatura de Denise é uma decisão monocrática de Rui. É importante deixar claro isso. É uma decisão monocrática do governador de bancar a candidatura de Denise. Então, a gente não consegue ver o peso do governador porque ele não se articulou politicamente para chegar nessa disputa. Diferente de Assemineto, que nos 6 primeiros dias do ano anunciou: meu candidato é Bruno Reis. E não mudou, não disse que ia ter 1, 2, 3 candidatos da base. Eu acho que a pandemia mostrou que não dá para fazer eleição no improviso. E nessa questão que você tocou aí, Eliezer, naquela lógica que, inclusive, eu sempre gosto de utilizar nos meus artigos, nos meus comentários, do criador e criatura, Wagner foi o criador e Rui foi a criatura, no sentido do governo do Estado. E no quesito eleição de Salvador, Rui foi o criador e, definitivamente, Major Denise foi a criatura, porque a campanha de Denise é bancada por Rui. Mas, assim, não vemos uma reação de Denise, pelo menos nas pesquisas. Ah, não, mas eu comecei com 2% e ganhei. Ah, não. As últimas pesquisas em Salvador, capital, todas bateram. A primeira pesquisa Ibope de 2016
dentro da margem de erro, mostrou o cenário real de que seria Salvador. Vamos lá. Isso é só um comentário que eu vou passar a bola para Brinco. Então, você tem essa lógica do criador e criatura, que Neto faz nessa mesma linha. Bruno é a sua criatura, só que Bruno está com a musculatura eleitoral em Salvador muito grande. Bruno assumiu um cargo de secretário de infraestrutura. Não foi à toa. Foi para mostrar que tem alguém ali que está fazendo as obras de Salvador. É ele que está tocando as obras de Salvador. Semioticamente, foi isso que para ser demonstrado para a população. Agora, será que se Rui não conseguir colocar Major Denise no segundo turno e Neto não conseguir vencer essa eleição no primeiro turno, esses dois contextos seriam derrotas de cada um? Porque Neto veio de uma vitória cachapante de 72% em 2016. Se ele não conseguir emplacar um sucessor que pelo menos encoste, que vá para o segundo turno mais bem acirrado, tem um negócio errado aí na história. E Rui vai se valer do, não, mas qualquer um que foi meu candidato. Não é bem assim. Denise que é a sua cria e Denise que é a sua candidatura. O que você acha disso, Brinco? Bem, é bem isso que vocês falaram. O mais sintomático de tudo é a participação de Rui Costa nas carreatas de Major Denise. Em situações normais, a gente precisa separar. Eleição municipal é uma coisa, eleição estadual é outra coisa. Em 2016, a Semineto aniquilou os adversários. Em 2018, Rui Costa aniquilou os adversários. Né? Nessa eleição, o Rui Costa, em situações normais, ele não precisaria estar subindo no palanque. Para ele é importante ganhar Salvador? É importante. Mas mais importante ainda seria ganhar as prefeituras do interior. Né? O peso do governador na eleição municipal é outro completamente diferente. Para a Semineto, sim, é questão de sobrevivência política. Para Rui é importante. Só que o fato de Rui Costa ter uma presença tão forte e impor essa candidatura da Major Denise, né, sobre o PT, o obriga a aparecer na campanha. A maior preocupação hoje do PT é ter um desempenho aquém de eleições anteriores. O PT sempre tem, em eleições municipais em Salvador, né, sempre fica ali na casa dos 20%, 30%. Nessa eleição, a Major Denise está atrás, numericamente, né? Ela está empatada tecnicamente, mas assim, atrás numericamente da Olívia Santana. Olívia Santana aparece, em muitos levantamentos, aparece um pouco à frente da Major Denise. Né? E pior ainda, atrás do pastor Sargento Isidório, né? Que a gente já falou anteriormente, né? Que ele é um candidato com ideologia bolsonarista, apesar de estar na base de Rui Costa. Então, e a gente precisa também separar o que é o PT e o que é o DEM. O DEM, ele trabalha muito a imagem dos políticos, ele não trabalha a agremiação, né? Você não vota no DEM porque é o DEM. É diferente, por exemplo, do PSL na última eleição, que as pessoas votaram porque acreditavam num projeto político. Ou do PT, que as pessoas votam porque acreditam num projeto político. No DEM, você não tem essa coisa. É a imagem, é o Rodrigo Maia, é o ACM Neto, né? É o Davi Alcolumbre, é o Eduardo Paes, é a imagem deles, né, que está atrelada a isso. Até por isso que o ACM Neto está entrando de cabeça nessa campanha de Bruno. No PT, não. No PT é o projeto político. O Rui Costa... Quem era Rui Costa antes da última eleição de governo do Estado? Né? Ele não está lá porque ele é o Rui Costa, porque ele foi um grande político. Não está. Ele está lá porque Jacques Wagner conseguiu fazer com que a militância do PT o abraçasse. Mas ele não é uma grande figura política. E tendo a achar que depois da eleição estadual, eu tenho sérias dúvidas a respeito do futuro político de Rui Costa, mas isso é para outro assunto. Então, então, assim, é uma diferença gritante. Agora, no interior, sim, o Rui Costa ele tem força política porque é o governo do estado que tem dinheiro para bancar as grandes obras no interior, né? As rodovias, né? As obras de drenagem, né? E tudo mais. Os prefeitos não têm esse dinheiro, né? No interior. Então, o peso de Rui Costa no interior é muito grande. E a ACM Neto agora precisa também se viabilizar para o interior da Bahia, porque ele quer ser governador em 2022. E a presença dele, hoje, as pessoas conhecem o ACM Neto do interior através da televisão ou de gente que vem aqui em Salvador, né, visitar a cidade, que está vendo as melhorias da cidade.
Então agora ele vai ter que, agora nesses 2 anos aí que ele vai ficar fora da prefeitura, ele vai ter que intensificar essa imagem dele no interior também. E às vezes eu acho, Brinco, e aí os demais, só para arrematar Salvador rapidamente e a gente começar só a destrinchar um pouquinho o interior do estado, às vezes eu acho que não é à toa essa participação excessiva de Neto, inclusive como narrador das peças publicitárias. Você ouve no rádio Neto falando, como se fosse o narrador da campanha. E aí, eu acho que aí são vários fatores, porque você tem a imagem de Bruno, que deve ser colada na imagem de Neto, que é um prefeito muito bem avaliado, para tentar ter essa transferência de voto. E olha que transferência de voto é um troço complicado. Sucessão é mais complicada do que reeleição, e nós estamos numa sucessão, beleza. E o segundo ponto, isso já é um recall para a campanha de ACM Neto para 2022. Está aparecendo demais. Isso é para não perder na cabeça do povo, na lembrança do povo. E como você falou, principalmente quem acompanha a internet, quem segue eles nas redes sociais, não precisa ter a questão geográfica da rádio e da televisão para poder acompanhar uma campanha eleitoral. Você vai lá na página da pessoa, você está lá vendo, página de Bruno Reis. E os aliados também compartilhando isso, os vereadores. Então, imagine o grau. E chegou a tal ponto que me parece, alguém comentou, algum conhecido comentou, não me recordo, que até pediram para Bruno Reis gravar vídeos para o interior do estado, e aí já pedindo apoio para determinado candidato, dizendo que estava com determinado candidato. Quem faz isso é Neto. Mas assim, mas eu acho que essa participação de Neto e essa tentativa também do lance do povo de Denise, do jurídico de Denise, derrubar, que está uma briga jurídica, que eu fico me deliciando acompanhando. A parte mais divertida da campanha está sendo essa, como Eliezer salientou. Eu acho que é um pouco disso, é um recall ao futuro. Está pensando também no futuro. Mas vamos lá, vamos interior, principalmente as regiões estratégicas. Vamos lá, Lauro, Camaçari, vamos lá, São Francisco do Conde, vamos lá, Conquista e Feira e outras cidades, Barreiras, por exemplo, também. Eli, como é que você está achando aí essa participação de ACM Neto e de Rui? Neto, pelo que eu pude perceber de algumas campanhas interioranas, de algumas cidades que eles pretendem ter a estratégia, o objetivo, só um videozinho ali na convenção dizendo que está com fulano. Rui também, mas Rui tem um aparato por trás, né? Isso, a ACM Neto está gravando o vídeo diuturnamente e mandando para o interior. Estou com o candidato tal. Ele tem feito isso de forma coordenada mesmo, não é nada solto, não. Com relação ao interior, a gente tem Feira, Vitória da Conquista, 2 cidades importantes. Em Feira, o PT nunca governou e Rui Costa, inclusive, vai fazer uma carreata com Zé Neto na cidade, vai subir no palanque, vai fazer esse movimento. Em Conquista, o PT ficou por 20 anos, saiu porque Ezen assumiu a cidade e agora o PT quer voltar. A mesma dobradinha, aquela ideia de dobrar a correria, mesmo aquela coisa de se associar ao governador, que tem essa alcunha de correria. Em Conquista, tem um detalhe que é nacional. Tem uma disputa bolsonarista. E Brinco acompanhou lá aquela situação do aeroporto, não foi, Brinco? Em que o presidente Jair Bolsonaro foi inaugurar o aeroporto, enfim, aquela confusão toda. E logo depois o governador Rui Costa foi à cidade, inaugurou, fez uma inauguração improvisada do aeroporto, depois entregou uma policlínica. Na entrega da policlínica, o prefeito Ezen Guzmão, que é do MDB, não foi para aquele ato de inauguração. Enfim, a disputa lá é séria, é importante, e lá sim o governador Rui Costa, pelo menos nessa reta final, vai colocar a cara para bater, vai subir no palanque, vai precisar fazer isso para garantir os votos de Zé Neto, em Feira de Conquista, e de Zé Raimundo, lá em Feira de Santana. Você falou Feira de Conquista. Feira de Santana e Zé Raimundo lá em Conquista. Só um detalhe com relação ao prefeito ACM Neto. Ele tem algumas cidades importantes e ele tem feito algumas alianças importantes no interior, inclusive com partidos da base do governador. E esse é um ponto importante. Por exemplo, o PP, que tem a vice-governadoria da Bahia. Em algumas cidades, o Democratas fechou aliança com o PP. Um exemplo é Eunápolis.
O PP, inclusive, retirou a candidatura de Neto Carleto, que é sobrinho do deputado Carleto, para apoiar a Cordélia, que é uma candidata do Democratas, ligada a Elmar Nascimento. Tem uma arrumação aí que está começando a acontecer e os bastidores estão fervilhando, apontando para uma sincronia Democratas-PP, que combina com aquilo que Brinco falou. Ninguém sabe como vai ser 2022. E a Semineto já está trabalhando nessa direção. Outro detalhe que eu poderia citar, por exemplo, Leu Lomanto, que é um deputado federal do DEM, está apoiando em Jequié Zé Cocá, que é do PP, que é também um aceno a João Leão. Então tem essa troca de gentilezas. Demais, demais. E aí, Márcia, você como é que está vendo essa questão do interior? Você também que conversa, pega pautas interioranas, conversa com prefeitos, etc. e tal. E aí, como é que você está vendo essa situação deles? Eu tenho visto que Neto tem estado mais presente em cidades importantes como Lauro de Freitas, principalmente com Teobaldo, né? Que vai disputar. Ele é do DEM também, inclusive ele está usando a figura de Neto para ver se consegue conquistar o pessoal, porque vai seguir o estilo empresarial de administrar a cidade para poder fazer Lauro de Freitas decolar, porque o PT lá com Moema Gramacho não funcionou, segundo ele, né? Não vejo ele, Neto, fazendo muito esforço para aparecer em cidades como Itabuna, Ilhéus, cidades do Sul. Acho que ele poderia focar mais, já que ele pretende pleitear o cargo de governador em 2022. Acho que ele tem um caminho grande aí para poder conquistar os eleitores do interior. Então, eu acho que, por enquanto, nessa questão do interior, até porque ele tem a máquina na mão, o Rui Costa está na frente. E também vale ressaltar Camaçari, que é de um aliadíssimo de ACM Neto, que é Elinaldo, que está buscando, e as pesquisas estão mostrando uma reeleição de Elinaldo, e eu acho que Elinaldo também faz parte desse jogo da sobrevivência política de ACM Neto, porque você tem os dois maiores PIBs na mão do Democratas, a Prefeitura de Salvador e a máquina de Camaçari, a Prefeitura de Camaçari. E outro destaque que acaba abarcando, eu vou passar a bola para Brinco, a Prefeitura de Salvador, dadas as suas proporções, mas é como se fosse uma mini-governadoria. É uma mini-governadoria, em termos de orçamento, em termos de cargo. Então, assim, tem muita gente de interior nomeado na Prefeitura de Salvador em cargos especiais, assessores especiais, ex-candidatos a prefeito, banda B, gente que perdeu a eleição. Eu digo porque eu conheço pessoas que estão lá nomeadas. Entendeu? Então, isso ajuda também Neto a segurar, de alguma forma, lideranças do interior e, assim, não está tão desprovido assim de máquina. Lógico que, numa proporção Estado de Salvador, é Davi versus Golias, mas não é também uma máquina pequena de usar no jogo político. Mas, Brinco, você, interior, o que você tem achado dos dois? Não, é isso que você falou. Eu acho que no interior, para o ACM Neto conseguir essa presença, ele vai ter que conseguir, vai ter que conseguir atingir as pessoas que vêm para Salvador, né? As pessoas que acompanham Salvador, que acompanham os telejornais, né, em âmbito estadual, o nosso noticiário estadual, e as pessoas vão ver, a ACM Neto vai apostar na vitrine Salvador, né, no êxito da gestão em Salvador, para conseguir votos no interior. E a ACM Neto tem uma coisa curiosa, que ele também está mirando já na esquerda, né, para combater aí o PT. Né? Vamos lembrar que a ACM Neto fez uma reunião no início do ano, ou foi no final do ano passado, com o Ciro Gomes, né, para costurar essa aliança aqui em Salvador de Bruno Reis com o PDT, né? E aí ele encaixou lá na Paula Matos, já avisando a eleição de 2022 para garantir um palanque para Ciro Gomes, um palanque de centro-esquerda, Ciro Gomes aqui na Bahia. Ciro Gomes, que saiu muito bem na última eleição presidencial, né, foi a terceira via, aí tem grandes chances aí de conseguir aglutinar a esquerda nacional em 2022, e aí ele vai fazer pode fazer essa dobradinha novamente em 2022 para o governo do estado, dando palanque para Ciro Gomes aqui, e também atraindo um pouco desse capital eleitoral nacional aí de Ciro para ele, né, para a candidatura ao governo do estado aqui, em contraponto ao PT.
Vamos ver. E outra coisa curiosa também, só para que a gente não falou, é a ausência de Jacques Wagner, né, nas campanhas. Assim, ele não está botando a cara dele. É verdade. Nos bastidores, ele tá trabalhando, né? A gente sabe que ele está trabalhando como coordenador político, mas ele não está colocando a cara dele nas campanhas. E Jacques Wagner ainda é uma liderança, eu diria até que ele tem uma força política muito maior do que a de Rui Costa, né? No PT né? Me Jacques parece Wagner, que ele está deixando assim, vou deixar Rui para ver até que ponto Rui vai. Até que ponto Rui vai ter peso. Parece que eu acho que pode ser isso, sabe? O Jacques Wagner ele sempre foi visto como não como uma figura orgânica do PT, né? Mas ele é como se fosse uma espécie de Lula da Bahia, né? Que o Lula ele dialoga com os dois lados, né? Ele joga com o PT, com o discurso do PT, mas também dialoga com a direita. Jacques Wagner faz a mesma coisa, muito bem, né? Ele que costurou, inclusive, essa aliança, né, com o PP, que não é um partido de esquerda, né? E PSD, né? De Otto Alencar. Otto Alencar é o herdeiro do carlismo, né? Então quem fez essa costura toda também o Jacques Wagner consegue fazer esse meio de campo, assim. Eu acho que o Jacques Wagner também poderia ter uma presença maior nessa campanha. Não está tendo, e vai ser uma figura-chave para 2022 também. É isso, o que falta a Rui Costa de articulação política, de estratégia política, sobra a ACM Neto. A ACM Neto já vem, né? Já vinha ao lado do avô, aprendendo muito, e conseguiu colocar em prática de forma assim essencial as estratégias políticas dele, sabe se articular, teve o tempo que passou na Câmara, tem um bom relacionamento, tem um posicionamento firme na gestão, está sendo odiado aí por muita gente por causa da pandemia, mas nem por isso abre mão do que ele acha que é certo, porque ele vai ouvir menos críticas. Mas mesmo assim ele consegue agregar muitos grupos, como você vê a coligação formada encabeçada por Bruno Reis é gigante. Então eu acho que ele tem um poder um poder estratégico muito grande. Ele é muito inteligente. Ele sabe onde utilizar as peças dele. E só para arrematar, eu acho que algumas campanhas aprenderam a lição de 2016. Algo que nós comentamos, inclusive, em um dos nossos programas iniciais, que é a não nacionalização do pleito municipal em Salvador. Porque a última vez que foi tentado isso, que foi a de Olívia, que foi tentado puxar a questão que era a candidata, de Alice, que a questão do golpe. De Temer, saída de Dilma, etc. e tal, que ela é candidata de Lula, isso, aquilo, não surtiu efeito nenhum. O único que hoje se vale disso em Salvador e que tenta crescer no eleitorado é o César Leite, se valendo de Bolsonaro. Mas do restante, tanto Neto quanto Rui e seus pupilos, Denise e Bruno Reis, não se valem tanto quanto. Você teve Lula pedindo voto para Denise, beleza, mas não foi como um grau que eu já vi campanhas como de Pellegrino, como a de Pinheiro, que era Lula, 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 Lula o tempo inteiro, para poder tentar puxar voto. Então, essa campanha está um pouco diferente por causa disso. Minha gente, o PT só para dizer... só para não dizer que eu não falei de flores. Diga. Não está usando nem as cores do PT na campanha. O símbolo do PT não aparece. Inclusive, isso foi alvo de ação... Foi o que Eliezer comentou. De Bruno Reis. De Bruno contra a Denise. É muito curioso isso. Por que eu gostaria até de saber, né? Por que os marqueteiros não estão utilizando a imagem do PT, as cores do PT, as bandeiras do PT? O que está acontecendo? É uma dúvida aí a se pensar, né? Eu queria saber por que os marqueteiros insistem em utilizar nas campanhas esse discurso que todos são pobres, todos vieram da periferia, todos passaram por necessidade. Eu acho que falta um pouco de criatividade aí. O primeiro programa eleitoral foi só isso. Foi um chororô. Foi um chororô. Eu peguei quase um lenço aqui para enxugar as lágrimas, porque foi Bruno Reis contando histórias tristes, Major Denise contando histórias tristes, Olívia Santana. Olha, eu não sei se isso vai surtir efeito. Mas não. Isso é um assunto para um outro fato e opinião, que a gente pode debater só essas táticas eleitorais, já é um tema que a gente pode tratar, né, Eliezer? Então, a gente já está encerrando aqui, nosso tempo já está se esgotando, a gente tem um limite, até para não cansar você que está do outro lado nos assistindo, aguentar a gente aqui o tempo inteiro falando o tempo inteiro, a gente faz um negócio bem chutinho, bem direitinho, objetivo, para ficar com gostinho de quero mais. Então, a gente encerra
esse Fato e Opinião especial das eleições de 2020, ao qual a gente analisou esse peso aí de Rui Costa Semineto na campanha eleitoral deste ano. A gente poderia até falar muito mais, aprofundar muito mais, mas o tempo realmente é para ser, como diz o bom baiano, curto e caceteiro. Então, minha gente, um forte abraço, agradecer a todos vocês, Eliezer, Márcia e Brinco, por terem topado participar dessa nossa gravação, dessa nossa nova edição, e a gente volta na próxima semana, lembrando a todos, www.bnews.com.br é o site que mais cresce na Bahia, e você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Siga a gente também nas nossas redes sociais, procura Boco News no Instagram, Boco News no Twitter e nossa página também no Facebook, tá certo? Forte abraço e a gente volta em um próximo Fato e Opinião e a gente agradece desde já a satisfação de ter tido a sua audiência. Tchau, tchau. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, gente.